Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós estamos nessa série de mensagens de preparação, de um movimento tão grande, uma mobilização para toda a igreja, para todos nós estarmos inseridos, envolvidos e recebermos tudo quanto Deus tem para fazer através de nós. Ok? Vamos ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, ok? E vamos ler no versículo de número 17, Lucas 10, 17, que diz assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Amém? Até aqui. Podemos sentar, meus irmãos? Eu quero nesta noite, meus amados, compartilhar alguma coisa, ok? E antes, porém, eu faço uma pergunta: qual foi dos momentos mais alegres que você já teve na sua vida? Qual foi o momento de maior alegria na sua vida? Ou o que causou muita alegria na tua vida? Hoje, o que tem sido motivo de alegria para você? Também o que mais traz alegria? O que mais te deixa alegre? E o que nós podemos fazer para que a alegria venha e esteja presente na nossa vida? Ok? Aí nós vamos também, uma outra pergunta: qual foi o momento que gerou muita alegria também para o Senhor Jesus? Tudo isso inserido então na palavra de Deus. E é esse tema que eu quero abordar com vocês. Não quero também esquecer de maneira nenhuma, hoje é dia das mães, meu parabéns a todas as mamães. E tem uma passagem lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 a 17, que vai falar sobre a sabedoria de Salomão. Onde duas mulheres dormiam, elas no mesmo aposento, no mesmo quarto, as duas tiveram filhos na mesma data. E uma das noites, uma das mamães acabou deitando sobre o seu bebê, sobre a sua criança. Aquela criança morreu. E o que ela fez com a sua criança morta? Ela tirou a criança morta e colocou do lado da outra mãe, pegou o filho vivo da outra mãe e amanheceu com o filho vivo. Quando a mãe amanheceu o dia e olhou e observou e disse: esse filho morto não é meu. E a mãe que tinha matado o filho, que o filho morreu nos seus braços porque ela deitou-se por cima daquela criança, ela disse: não, o vivo é meu, o filho morto é teu. Mas ela tinha trocado. E essa situação vai para Salomão julgar. E aí elas dizem a mesma coisa. Para Salomão, elas dizem a mesma situação. A que era a mãe verdadeira disse: olha, ela trocou o bebê, ela colocou a criança morta para mim. E a criança viva é minha. E a outra disse a mesma coisa: não, a criança viva é minha, a morta é dela. Salomão, então, usando a sabedoria, disse: olha, então, tragam uma espada, vamos cortar a criança no meio. E vamos dar metade para cada uma, porque as duas têm razão. Meus amados, aqui vai mostrar característica de uma mãe preciosa e uma mãe de verdade. Porque mãe é a pessoa que mais se importa com o filho. Quando Salomão deu essa sentença, a que não era mãe, disse: está certo, está correto, nem para mim e nem para ela, pode cortar a criança no meio. Mas a mãe que era a mãe verdadeira, disse: não, pode deixar a criança com ela, essa criança não pode morrer. Sentimento de mãe. E aí Salomão, então, de maneira sábia, disse: pode dar o filho para essa verdadeiramente é a mãe. Porque, meus amados, mãe é a pessoa que mais sofre com o filho. É a pessoa que mais paga, a que paga o preço maior por causa do seu filho. Eu posso dizer, irmãos, baseado tanto em Salmo 27:10, quanto em Isaías 49:15, que mãe é a última pessoa na face da terra que nos abandonaria. Então, parabéns a todas as mamães, todas vocês que são mães, aquelas que estão esperando o bebê, parabéns por esse sentimento tão precioso, que mais corresponde, mais chega perto ao sentimento de Deus para conosco. Amém?
Que o Senhor nosso Deus os abençoe. Meus amados, mas o tema desta mensagem, desta noite que eu quero compartilhar com vocês, baseado em Lucas 10:17, que diz: então regressaram os 70 possuídos de alegria. E a Bíblia diz ainda mais dizendo: Senhor, até os demônios nos submetem pelo teu nome. O tema desta mensagem que eu quero abordar aqui é alegria por ser usado por Deus. Já é uma alegria ser abençoado por Deus, mas uma alegria maior ainda, que entra ao nosso coração, não é uma alegria por ser abençoado, mas uma alegria por ser usado por Deus. E eu digo, meus amados, com toda certeza e todas as letras, Deus deseja usar todos nós, amém? Deus deseja usar a cada um nesta igreja. Deus deseja usar a todos que aqui estão, e todos podem ser usados por Deus. Aí eu fico lendo, por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando Deus usa uma sarça para falar com Moisés. O que é uma sarça? Mas Deus usou uma sarça para falar com Moisés. E se Deus pode usar uma sarça que nasce, seca e morre, por que não pode usar a cada um de nós? Se usou até uma mula para falar com o profeta Balaão, por que não pode usar a cada um de nós? Se o Senhor Jesus usou até uma mula no seu ministério, por que não pode usar a cada um de nós? Meus amados, depois de cumprir a missão que Jesus organizou de 2 em 2 e os enviou a pregar nas aldeias e nas cidades adiante dele, e depois de ter passado-lhes as instruções, a Bíblia menciona que os discípulos retornaram um tempo depois, e eles retornaram com muita alegria no coração. A Bíblia menciona que eles retornaram com uma alegria tão grande, e aqui é usado nessa tradução, usada a palavra vieram possuídos de alegria. E eu pergunto, o que é ser possuído de alegria? Que tipo de alegria é esta? Eu digo, meus amados, é o tipo de alegria que Deus quer que entre ao nosso coração. Não apenas os discípulos vieram com muita alegria, mas a Bíblia diz que até o próprio Senhor Jesus alegrou-se muito, conforme nós vamos ver aqui no texto. Então, amados, é uma expressão bastante forte, quando diz que eles vieram possuídos de alegria. Outra tradução vai dizer que eles vieram cheios de alegria. Isso vai revelar a intensidade da alegria depois da missão cumprida. Nesta semana, um dos nossos apriscos, o quebra-gelo, foi o que está sendo casa de paz para você. Aí um dos líderes me mandou, com muita alegria, o dizer de uma pessoa, que diz o que está sendo casa de paz, né? E a casa de paz, irmãos, foi então apresentado para muitas pessoas já. Muitas pessoas já estão à espera de que comece. Semana que vem é o dia D, onde nós vamos estar então enviando, abençoando as duplas. Terça-feira agora será a instrução para todas as duplas. Então terça-feira, deixe os carros, por gentileza, será muita gente. Então vamos deixar os carros no estacionamento na terça-feira, pois vai ser o treinamento para as duplas. E uma das pessoas então narrou que das quais já foi apresentado Casa de Paz, a resposta dessa que nós vamos denominar Filhos da Paz, dessa filha da paz foi: olha, eu amo Casa de Paz já. Antes de começar na minha casa, porque vocês estão me apresentando uma igreja, vocês estão me apresentando uma igreja, vocês não estão me apresentando uma igreja, mas sim o amor e a paz que Jesus tem para me dar. E como eu tenho falado, irmãos, nós estamos vivendo um momento que as pessoas não têm paz. Tem muitas pessoas que elas estão angustiadas, que já experimentaram tudo na vida e nada resultou, nada deu resultado, nada produziu o que realmente eles precisam. O mundo carece de paz, o mundo precisa de paz, e paz não é falta de guerra. Paz não é falta de guerra. Há pessoas que têm um lar, que têm uma casa, que não tem briga lá dentro, mas ela não tem paz interior. Há pessoas que não têm problemas financeiros, mas elas não têm paz. Há pessoas que elas não têm inimizade com praticamente ninguém, mas elas não têm paz no coração. Há uma coisa falta. Existe uma coisa que falta. Jesus disse essa expressão a um jovem rico,
ao moço muito rico, que não lhe faltava nada. O menino, inclusive, era um bom religioso. Jesus disse para ele: uma coisa te falta. E às vezes é exatamente isso que está em uma casa e um lar. Uma coisa falta. E o que está faltando? Tem tudo para ser feliz, mas não é. E a proposta, meus amados, do Senhor Jesus foi exatamente isso: levem paz, encontrem o Filho da paz. E às vezes nós ficamos, meus amados, até paralisados. Alguns podem enfrentar a situação: não, mas eu até gostaria de entrar dentro do projeto de Casas de Paz. Mas sabe o que pode paralisar? Eu vejo duas coisas que pode paralisar uma pessoa de não querer formar uma dupla. O primeiro deles pode ser o medo. Medo do quê? Do desconhecido. De algo que ainda nunca realizou e fez. Os discípulos, eles eram totalmente novatos com relação a isso. Eles nunca tinham ido antes, mas eles foram. E a Bíblia diz que eles voltaram possuídos de alegria. Outro fato que pode impedir é a timidez. Meus amados, nós precisamos vencer essas prisões que nos amarram por dentro. Então esses e outros fatores podem paralisar e a gente acabar não obedecendo a Deus. Ontem aqui com os jovens eu perguntava e dizia: se alguém disser não, eu não quero fazer parte do projeto de casa de paz, é pecado? Eu vou dizer que o quê? O pastor, eu estou pecando contra o pastor, contra a igreja? Não, irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que ir. É uma missão do Senhor Jesus. Mateus 28 diz: ide. Quem deve ir? Todos. Jesus não fez uma seleção: tu pode, tu pode, tu pode, tu não pode, nem tu não pode, tu não pode também. Não, irmãos, é para todos. Desde quando eu me torno um cristão autêntico e amo Jesus, eu já tenho a missão dentro da minha vida. Assim como natural é para o ser humano, quando ele desenvolve, nasce, cresce, é começar a gatinhar, natural é ele caminhar. O natural é caminhar. O que não é natural, ele não caminhar. O que é natural, ele falar. O que não é natural, ele não falar. O natural, irmão, no cristão é falar de Jesus. É falar do amor de Jesus. O que não é natural é não falar de Jesus. Eu ficar calado. Eu ter essa riqueza somente para mim. Do que adianta eu descobrir o remédio do câncer e eu pegar e esconder para mim, e viver só para mim? Eu digo: eu estou pecando se eu descobrir a fórmula da doença do câncer, a doença da AIDS e outras enfermidades, eu guardar só para mim e eu morrer com isso. Eu digo: é um crime, é um pecado eu não anunciar aquilo que pode mudar, salvar e transformar vidas. Eu digo: o cristão, quando ele não compartilha, ele está pecando. Ele está pecando. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: ai de mim, se o quê? Se o quê? Se eu não pregar, se eu não anunciar. Diga comigo: ai de mim. Diga de novo: ai de mim. Diz com mais dor agora: ai de mim. Entendem, meus amados, que é a Bíblia. Eu não posso separar uma parte da Bíblia e dizer: não, essa aqui não é para mim, essa parte ela não me pertence. Esta aqui é para o pastor, essa aqui é para a esposa do pastor, essa parte aqui é para o líder do aprisco, esse é para o discipulador. Para mim é só essa parte aqui. Não existe, irmãos. A Bíblia toda ela, 100% ela é para nós, amém? Então, amados, não tem razão, não pode existir algum argumento. E às vezes pode realmente existir a nossa alma forjar argumentos negativos, que nos impeçam de ir. Eu digo: só tem um adversário, um inimigo que tenta nos barrar para nós não irmos. E pode inclusive até usar alguém para não ir, como o próprio Senhor Jesus está indo para cumprir a missão. E um dos discípulos mais chegados de Jesus disse: não, não vai. E Jesus disse para ele: para trás de mim, meu querido e amado e fofo discípulo. É isso que ele disse? Não é não? Então o que ele diz? Para trás de mim, Satanás. Porque estava impedindo. O apóstolo Paulo, ele empreende um campo missionário, um momento para ir, e aí ele escreve assim: mas Satanás impediu. Irmãos, eu tenho percebido um levante tão grande em algumas pessoas. É um acidente, é uma situação, é outra, é uma luta, é uma prova, para impedir, para amarrar de ir. Quem está fazendo isso? Quem está por trás disso? De repente até o excesso de cuidado: não vai porque é perigoso. Irmãos, corremos riscos.
Ok? E o próprio Senhor Jesus advertiu. Mas tem alguns tipos de argumento. Por exemplo, 3 argumentos que podemos utilizar. Falta de capacidade, eu não tenho capacidade, os discípulos não tinham. Outro argumento, tempo, eu não tenho tempo. O terceiro argumento, eu não sei fazer. Tudo isso, irmão, Jesus preparou os seus discípulos, vencendo todos eles. A questão de tempo, Jesus diz o seguinte, ó, não saúdem ninguém pelo caminho, ou seja, para não perder tempo. Tempo a gente tem, todo mundo tem mesmo as 24 horas. A questão é organizar na prioridade daquilo que é o reino de Deus. Todos têm, irmãos, mesma oportunidade. E uma verdade que eu digo para vocês, o Senhor Jesus nos chamou para produzirmos, amém? Deus nos chamou para produzirmos. Nós somos chamados por Deus para produzirmos. Pode você hoje, à noite, estar aqui pela primeira vez. E pela primeira vez hoje você está participando de um culto. Eu digo, você também é chamado por Deus para produzir. Porque, meus amados, Deus não vai descartar a ninguém. Deus não vai dizer, olha, tu é inútil, tu não presta. Até mesmo quem pecou na vida e tropeçou, o Senhor dá uma chance. Ele deu chance para Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Ele deu uma chance para os discípulos que o negaram, que o abandonaram. O próprio Pai, o Senhor Jesus disse, Deus meu, por que tu me abandonaste, me desamparaste? Os próprios discípulos tinham o abandonado. E Jesus conta com esses que falharam. Então, meus queridos, o segredo é levantar. O segredo é o ir. Ok? Então Deus nos chamou para produzir. E Deus está nos conduzindo, irmãos, para levar-nos para o centro da sua vontade, para o centro do seu querer. Quantas vezes você já orou dizendo assim ao Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Meu Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu te digo, meu amado, a vontade de Deus é que nós venhamos produzir. Porque que uma vida espiritual, ela vive uma letargia. Porque as pessoas, elas não estão produzindo do reino. E então elas vão ficando vazias, porque elas não estão fazendo. Nós nos enchemos fazendo. Nós nos enchemos produzindo, realizando para o reino. Então, nós vamos em busca dos filhos da paz, como Jesus orientou aqui em Lucas capítulo 10, onde nós já lemos, em
né? Quem vive o segredo da obediência tem a primazia nas coisas de Deus, no coração de Deus. Não é uma questão de muito eu orar, mas é questão de eu obedecer. Não é o fato de eu passar o dia inteiro de joelho orando a Deus e vivendo em desobediência, mas é o fato sim de eu obedecer a Deus. Tanto que o Senhor Jesus, em João capítulo 11, ele chega diante do túmulo de Lázaro, e Jesus faz uma oração curtinha, pequena, em pouco tempo, e ele só diz assim: graças eu te dou, Pai, porque tu sempre me ouve. Oração simples, uma oração pequena. Jesus não precisou fazer uma oração enorme, fazer 5 horas de oração de manhã, e mais 3 horas de oração de noite, mas não cumpriu. Jesus, irmãos, diante do túmulo de Lázaro, uma situação em que Lázaro, aquele homem, já estava morto há 4 dias, mas Jesus que obedecia, ele disse uma coisa, ele só disse o seguinte: Lázaro, sai para fora, só isso. E Lázaro saiu, depois de morto durante 4 dias. Qual é a autoridade? A autoridade da obediência. A autoridade da obediência, meus amados, move a mão de Deus. O próprio cego a quem Jesus curou, o cego de nascença, ele diz o seguinte: Deus não ouve a pecadores. Não é que Deus não possa ouvir um pecador que clama e pede misericórdia, perdão, mas um pecador, uma pessoa que vive no seu pecado, atolado no pecado, amando o pecado, mergulhado no pecado, amante do pecado, e dizer: Deus abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa... Irmãos, é balela diante de Deus. O que mais o pecador ele precisa dizer: Senhor, perdoa a minha vida, quero consertar a minha vida contigo, eu quero andar contigo porque eu tenho sido pecador. É oração, irmãos, que chega ao coração de Deus. Mas não é aquela oração de se vangloriar, não é aquela oração de conquistar, não é apenas dizer eu tenho fé, mas não agir. E aí Jesus então vai dizer, meus amados, exatamente que o que alegra a Deus é a obediência. E o ide do Senhor Jesus, o que mais alegra o coração de Deus é exatamente cumprirmos o ide. Outra coisa também, em cima desse texto, em cima disto, meus amados, que é o motivo para dizer sim ao chamado, ok? E a alegria da conquista vale o preço do desafio. Qual é o tamanho do desafio? É grande. Aqueles 70 discípulos de Jesus, que Jesus enviou, eles eram novos convertidos, conforme já falamos em outras reuniões. Eles não tinham até então experiência do contexto de pregar, do contexto de bater de porta em porta, no contexto de ir de casa em casa. Eles não tinham a experiência de fazer contato com as pessoas para levar-lhes a paz. Eles eram só ouvintes. Eles apenas escutavam Jesus. Como a maioria de nós aqui sempre vivemos um evangelho assim. A gente ouve a palavra, aqui dentro da igreja a gente se relaciona tão bem com todo mundo, abraça um, cumprimenta, a convivência do aprisco, que é uma bênção, amém? Quantos estão aqui em aprisco? Quantos estão em aprisco aqui, amém? Glória a Deus. Quantos não estão em aprisco ainda, não estão participando do aprisco? Levanta a mão aí. Deixa eu ver aí, levanta a mão bem alta aí. Glória a Deus. Ó, final do culto alguém vai pegar vocês aí. Né? De repente uns 3, 4, tudo de uma vez só aqui. Gente, é uma riqueza, é uma preciosidade estarmos no aprisco. Amém? Eu vejo que é realmente a maneira, era a forma como a igreja vivia. Como a igreja nasceu, era nos lares. E essa preciosidade. Então, irmãos, Jesus desafiou eles, ok? E eles não tinham experiência, mas eles foram. E é a obediência que vai gerar a legalidade da graça de Deus, a unção de Deus estar sobre a nossa vida. Quando a gente coloca os nossos pés no caminho da obediência, o Senhor vai conosco. O Senhor vai nos abençoando. É o Senhor que vai antecedendo a nossa chegada naquele lugar e vai abrindo as portas. E as coisas vão acontecendo. Este é o motivo da razão dos discípulos dizer: olha, não só os doentes, os enfermos ficaram curados, mas até os demônios se submeteram. Ontem, entre os jovens, várias perguntas aconteceram, várias perguntas surgiram, né? E se acontecer de uma pessoa ficar possessa, o que a gente faz? Chama o pastor? Chama a polícia? Sai correndo, vai embora? E a resposta foi, né, irmãos? Na autoridade do nome de Jesus, manda embora.
Manda embora. Não tem nada de ficar dando trela e papo para os demônios, né? O demônio pode até dizer, você não pode me tirar, não dá bola não. Né? Eles são assim, eles são mentirosos. Eles gostam de arguir. Mas vai na autoridade do Senhor Jesus, demônio, vai embora em nome de Jesus. Te cala aí e vai embora. Okay? Sem papo, sem conversa. A autoridade, irmão, sabe por quê? Jesus vai com a gente. Jesus está conosco. Amém? E Jesus diz o seguinte, eis que estou convosco. Amém? Todos os dias. Amém? Até a consumação dos séculos. Amém? E qual é o contexto que Jesus fala que estou convosco? Quando eu vou no mercado comprar pão, ele vai comigo. Quando eu estou lá descansando, olhando televisão, ele está comigo. Irmãos, é no contexto do ide. Okay? Jesus diz, portanto, ide por todas as nações, pregando o evangelho, anunciando as boas novas, tudo que eu tenho ensinado vocês. E aí depois que Jesus falar da missão, aí Jesus, portanto, eis que estou convosco todos os dias. Esse estou convosco, ele é a sequência do nosso ide. É a sequência de nós irmos. Então a promessa dele estar conosco. E Jesus disse assim, vão de 2 em 2. E interessante que depois Jesus diz o seguinte, aonde estiver 2 ou 3, eu estarei ali. Promessa do Senhor Jesus, de estar ali. É em cima da missão. E eu comecei, irmãos, então a ler a palavra de Deus, dentro de um contexto da centralidade do ministério de Jesus em cima da casa de paz. É tremendo a revelação das escrituras a respeito disso. Hoje comentava com um pastor, diz ele, olha, escreve uma coisa sobre isso aí. Pode escrever sobre isso aí. Eu digo amém, glória a Deus. E eu vou escrever, vou preparar um material sobre isso aí. A centralidade do ministério de Jesus. Em cima das casas de paz. Né? E, meus amados, nessa tarefa eles encontraram alguns desafios. E o texto vai nos responder aqui quais são esses desafios, ok? Então vamos ver aqui os desafios que eles encontraram. Quantos desafios eles encontrariam? Eles encontrariam 4 desafios. 4 desafios os discípulos encontrariam. Primeiro desafio que eles iam encontrar está em Lucas capítulo 10, versículo 2, que é muito trabalho. Amém? Diga comigo, muito trabalho. O que eles encontrariam? Muito trabalho. O primeiro desafio é muito trabalho. Quem quer muito trabalho? Não, pastor, não é comigo. A minha praia é pouco trabalho, né? Irmãos, Jesus chamou esses homens e disse, olha, vai ter muito trabalho. Porque o texto diz assim, ele dizia, na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha, irmãos, se a seara é grande, os trabalhadores são poucos, então é muito trabalho para poucos trabalhadores. Se tem bastante trabalhadores, o trabalho se torna mais fácil, okay? Mais ágil e mais produtivo. E aí então nós estamos agora aqui na igreja, até ontem tinha 106 duplas, com mais um aprisco que trouxe o relatório, né? A indicação são 112. Faltam outros apriscos a trazerem ainda, irmãos, vai superar e muito. Amém? Certo? Mas é muito trabalho. A Bíblia diz assim, rogai para que o Senhor mande trabalhadores. Então é trabalho. Primeiro desafio é trabalho, ok? Muito trabalho, mas é um trabalho para Deus, é muito melhor do que um trabalho para nós. Segundo desafio, eles encontrariam pessoas difíceis. Amém? Digam comigo, pessoas difíceis. O segundo desafio seriam pessoas difíceis. Versículo 3, Jesus diz o seguinte, eis que eu vos envio como cordeiro ao meio de lobos. Que são lobos? Pessoas difíceis. Mas era a realidade. Jesus não fez uma promessa dizendo o seguinte, olha, vai ser fácil, vai ser moleza, vai ser barbada, vai ser a coisa assim mais barbada do mundo, vai ser mais fácil do que comer sorvete, mais fácil do que comer batata frita. E Jesus diz o seguinte, eu estou enviando vocês a desafio. Irmãos, não é mascarar uma bênção, é bom demais, mas Jesus estava dizendo o seguinte, olha, vocês vão encontrar isto. É uma realidade, mas Jesus preparou eles exatamente para a dificuldade. É como você, papai, você, mamãe, prepara o seu filho para as dificuldades. Quando ele encontrar dificuldade, ele vai conseguir superar. Mas se um pai e uma mãe treinam o filho só para as facilidades da vida, sempre vão achar tudo difícil. Tudo vai ser problema, porque foram treinados só para as facilidades.
E aí Jesus está preparando não a eles, mas sim a todos nós como igreja. Amém? Porque nós convivemos no meio de lobos. Amém? Você conhece algum lobo aí? Irmãos, a gente convive no meio de lobos. A missão era esta. De repente a pessoa ela abre o coração, abre a casa, daqui a pouco apronta alguma coisa. Mas a missão é ir. A missão é fazer. Ok? E eles iam. E eles foram. E lá mais adiante nós vamos encontrar algumas lutas, algumas perseguições. Mas eles foram debaixo da autoridade do Senhor Jesus. E eles fizeram grande diferença. Terceira dificuldade que eles encontrariam. Terceiro desafio. Eles iam encontrar portas fechadas. Ok? O que eles iam encontrar? Porta fechada. Primeiro desafio, encontrar muito trabalho. Segundo desafio, encontrar pessoas difíceis. O terceiro desafio, encontrar portas fechadas. Está lá no versículo 10. Diz, mas em qualquer cidade que entrar e não vos receber, ou seja, porta fechada, saiam pelas suas ruas e dizei, até o pó da vossa cidade, que nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Contudo, sabei que o reino de Deus está chegado. Jesus disse, olha, vocês vão encontrar portas fechadas também, mas não desanima. Se uma cidade não aceitar vocês, vão para outra. Se uma casa não aceitar, vai para outra, ok? Prossegue para outra. Então eles encontrariam portas fechadas. Quantos de nós temos encontrado portas fechadas? Mas irmãos, meus amados, muitas portas esperando, aguardando e desesperado que nós entramos lá, amém? Para levar a paz do Senhor Jesus. Quarto desafio que eles iam enfrentar. Quarto desafio. Resistências malignas. Quarto desafio, eles iriam encontrar resistências malignas, resistências demoníacas. Versículo 17. Quando os discípulos disseram o seguinte, Senhor, até os demônios se nos submetem. Ou seja, havia também um confronto no mundo espiritual. Havia uma barreira, havia um confronto, havia uma luta espiritual, em que os discípulos disseram, olha, até os demônios, nós nos debatemos com eles, até os demônios nós encontramos. Não apenas encontramos pessoas difíceis, não apenas nós encontramos portas fechadas, mas nós encontramos até resistência de demônio. Mas eles não resistiram, eles tiveram que sair. Amém? E essa foi a vitória, irmãos. Então, no entanto, irmãos, eles encontraram esses 4 obstáculos, esses 4 desafios, ok? Mas eles ousaram, eles foram avante e eles não desistiram. E eu faço uma pergunta, o que faz você desistir? Qual é o fator que leva você a facilmente desistir das coisas de Deus? Qual é o maior desafio que você enfrenta para prosseguir e para ir avante? Eu digo, meus amados, que servir a Cristo é um desafio espiritual, porque nós temos um confronto, nós vivemos um confronto. O apóstolo Paulo, ele vai nos apresentar lá na carta a Efésios, ele vai apresentar e descortinar o mundo espiritual, em que ele diz que nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra hostes que operam nas regiões celestiais e que atuam nas regiões celestiais. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo que nós vivemos, meus amados, não está ele governado por Deus, ele está governado por Satanás. É o mundo que nós vivemos. As pessoas, elas mentem, elas enganam. A política no Brasil está uma vergonha, certo? O crédito do Brasil lá fora está horrível, certo? A nossa nação, ela está muito mal falada lá fora, porque há uma resistência, há alguém que domina, que leva as pessoas a fazer o que é errado. A Bíblia menciona que Judas traiu Jesus. Quem influenciou a agir isto, vender Jesus por 30 moedas, por moedas de prata? Foi quem, irmãos? Foi Satanás. A Bíblia menciona. A Bíblia diz que o diabo, Satanás, entrou no coração de Judas. E o inimigo continua a arguir as pessoas, a mostrar atalhos, a caminhos mais fáceis, ao prazer fácil, ao prazer barato. Mostrando o seguinte, gera prazer, tenha prazer, não tem problema que peque, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir, e desgraça a vida de uma família, desgraça a vida de uma pessoa, leva a pessoa ao desemprego por causa de uma atitude tomada dentro da empresa errada. O diabo, nosso adversário, o inimigo, leva as pessoas à destruição, à loucura. O diabo leva as pessoas ao suicídio. O suicídio não é apenas um problema emocional, ele também é um problema espiritual.
As pessoas, elas estão oprimidas. A Bíblia diz que Jesus veio exatamente para libertar as pessoas que são oprimidas por Satanás. Então sim, existe uma guerra, existe uma batalha. E os discípulos foram para curar os enfermos, mas chegando lá, eles expulsaram os espíritos malignos que estavam dominando, estavam atormentando, estavam desgraçando vidas. E uma coisa eu digo, meus amados, que há um adversário querendo destruir o teu lar. O problema não é temperamento apenas. O problema não são problemas que está dando errado apenas na família. Há uma batalha, há uma luta. Há uma luta muito grande. E às vezes as pessoas ficam lutando na esfera civil, ficam lutando apenas na esfera humana, mas não sabe que por trás de tudo isto há uma batalha, há uma luta, certo? Há uma influência maligna para levar as pessoas à destruição. A Bíblia diz em João capítulo 10, que o ladrão veio para matar, veio para roubar e veio para destruir. Quem faz toda essa ação é o maligno. A Bíblia vai falar sobre o joio, em que a pessoa foi lá e fez a plantação no trigo, mas veio o inimigo de noite e plantou o joio plantado. Ação maligna. Em tudo, meus amados, nós vamos encontrar, mas o resultado, irmãos, desses homens que venceram todas essas 4 resistências, ok? A Bíblia diz o seguinte: voltaram os 70 possuídos de alegria, lá no versículo 17, que nós lemos no início. Então, depois de terem enfrentado todas as adversidades, depois de terem enfrentado os próprios receios e medos, eles voltaram com resultados, cheios de alegria, cheio de contentamento e de prazer na sua alma. Meus amados, ser um instrumento nas mãos do Senhor é algo maravilhoso. Ser um instrumento usado nas mãos de Deus é algo que Deus quer fazer e que Deus deseja fazer com todos nós. Amém? Nós vamos iniciar, semana que vem, dia 20 é o nosso dia D. Nós vamos estar orando e abençoando as duplas. Cada um indo aonde Deus está conduzindo, aonde existe uma necessidade. Mas eu já fico tentando dimensionar a grandeza da alegria e da felicidade de grandes testemunhos que nós vamos ouvir. Amém? Porque, irmãos, a igreja está no lugar onde ela está, sal da terra e luz do mundo. Não é sal dentro do saleiro, é o sal fora do saleiro. Ok? Meus amados, e a Bíblia diz que eles voltaram possuídos de alegria. Sabe o que eu entendo na riqueza que traz o texto? Não foram alguns que voltaram. A Bíblia diz que voltaram todos eles. Todos estavam possuídos de alegria. Todos eles estavam repletos de uma grande alegria. A alma de todos eles estava assim imensamente feliz, alegre, contente, realizado. Porque, meus amados, o Senhor Deus foi com eles. O Senhor entrou naquelas casas com eles. O Senhor curou os enfermos que lá estavam. O Senhor tirou as famílias que estavam oprimidas, as famílias que nunca souberam o que era paz e alegria. E foi exatamente o que eles levaram, porque Jesus os enviou. A alegria, meus amados, ser enviados pelo Senhor Jesus. Meus amados, não foram apenas alguns, mas todos eles voltaram cheios de alegria. Ok? E quando nós, irmãos, servimos pelo prazer de servir, então na nossa vida nós temos algo sobrenatural. É o prazer sobrenatural de Deus que vem sobre a nossa vida. Sabe por quê? Lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa alegria de Deus. A alegria de Deus ao nosso coração. A alegria de Deus na nossa alma. A Bíblia menciona também em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que o próprio Senhor Jesus, e a Bíblia diz, suportou a cruz, em troca de uma alegria que lhe estava proposta. Em troca de uma alegria que lhe estava proposta. Ele suportou a cruz em troca de uma alegria que estava proposta. É uma troca, meus amados, de algo por uma alegria que está proposta. Eu creio, irmãos, que vale a pena tudo por uma alegria que nos está proposta. Uma alegria que nos aguarda e nos espera. Às vezes até uma luta que a gente passa, mas vale a pena passar e enfrentar em detrimento de uma alegria. Meus amados, vale a pena.
vale a pena nos dedicar, vale a pena nós nos lançarmos, porque quando nós então nos lançamos, o Senhor vai na nossa retaguarda, o Senhor vai investindo, o Senhor vai conduzindo, o Senhor vai investindo na nossa vida. Eu digo nesta noite em nome de Jesus, Deus quer investir na tua vida, amém? Deus vai investir nessas duplas, amém? E Deus vai investir pesado, amém? Deus vai investir fortemente em nome de Jesus. E nós vamos na força, e nós vamos na autoridade do Senhor Jesus, ok? Agora, por que esta obediência do ir vai gerar tanta alegria? Primeiro, irmãos, em primeiro lugar, porque a colheita ela traz assim um sentimento tão grande, enorme, de uma realização. É aquilo que diz lá no Salmo 126, versículo 6. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará cantando, voltará com júbilo, trazendo consigo os molhos. A terceira carta de João, capítulo único que tem na carta de João, 3 João, versículo 4, diz o seguinte: não tenho maior alegria do que esta. Não tenho maior alegria do que essa. Não tenho alegria maior que essa. Que alegria é essa? Qual é a alegria essa? Não tenho maior alegria do que esta. Você já disse essa expressão? Olha, eu não tenho alegria maior do que essa. Que alegria é essa? Aí João vai responder: de ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. De que pessoas que estavam andando na mentira, pessoas que estavam andando no erro, pessoas que estavam andando sem paz, agora elas estão andando no caminho, agora elas estão andando pela palavra, agora elas foram alcançados por algo maior, por algo tremendo da parte de Deus, amém? Meus amados, pessoas que têm o coração em Deus, se entusiasmam e se alegram pelos frutos, os frutos que Deus traz, amém? Homens e mulheres apaixonados por Deus, elas têm a alegria, elas têm o prazer de ver a colheita, ok? Apenas os que estão com o coração frio, quem sabe cheio de egoísmo, né? Que nem o profeta Jonas, pensava em si, ele não pensava no povo, ele só pensava em si, então ele foge de Deus, e aí ele se esconde. Que alegria tem de se esconder? Tem alguém feliz por estar escondido? Pergunto nesta noite, alguém aqui escondido? Tem alguma coisa escondido na tua vida que você quer ocultar, abafar, que ninguém saiba? Que alegria é essa? Não tem alegria, ninguém tem alegria de ver escondido. Jonas estava escondido. Jonas, o profeta, filho de Amitai, estava escondido. Ele não tinha satisfação. E ele se esconde. E ele vive a se esconder. E aí dá um problema. Quem é o responsável pelo problema? Aquele que está se escondendo. E aí as coisas vão ruim. As coisas vão piorando. Porque ele está se escondendo. E Deus tinha um chamado para ele. Deus tinha um propósito para a vida dele. Eu digo, meu amado, Deus tem um propósito com a tua vida. Deus tem um projeto sobre a tua vida. Há algo que Deus quer formar, uma aliança. E uma aliança ela é feita entre duas pessoas. Por isso Jesus manda de 2 em 2 uma aliança. Aquilo que 2 ligar aqui na terra é ligado no céu, aliança. E é nesta aliança que Deus quer nos usar. É nesta aliança, meus amados, que o Senhor vai conosco, e que o Senhor vai abrindo caminhos, e que o Senhor vai preparando para nós, no outro lado, uma alegria indizível, uma alegria incalculável, uma alegria tão grande que nos espera, amém? São 7 semanas mais umas, 8 semanas, 2 meses, essa campanha, ok? Não é alguma coisa que vamos fazer o ano inteiro, não, são 2 meses, 2 meses, a partir agora do dia 20 de maio. Junho e julho, 20 de julho aproximadamente nós estamos encerrando, 15 de julho, para ser mais preciso. Meus amados, a alegria e os testemunhos serão grandes, serão muitos, amém? E a tua vida será uma alegria, você terá uma alegria como nunca antes experimentada em toda a tua vida, ok? Também, meus amados, outra coisa tão preciosa, tão linda e tão preciosa. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós infringimos uma derrota muito séria no império das trevas. Os 70 homens voltaram possuídos de alegria, com entusiasmo tão grande, em que eles disseram: Senhor, em teu nome até os demônios nos submetem. E a resposta de Jesus, irmãos, foi mais impressionante ainda. Os discípulos viram o seguinte: os demônios submetendo, os demônios indo embora. Foram o que os discípulos viram. Jesus viu num campo maior.
Jesus viu numa tela maior. Jesus viu de uma maneira enorme. Jesus viu de uma maneira cósmica, de uma maneira extraordinária. Jesus, ele vai dizer no versículo 18, diz o seguinte: eu vi a Satanás cair do céu como relâmpago. Ou seja, perdeu espaço, perdeu lugar. Houve uma derrota, houve uma grande derrota. Por quê? 70 homens, 35 duplas ou 36 duplas, foram lá e fizeram a obra. Nós já estamos em 112 duplas. Meus amados, o estrago vai ser grande. O estrago vai ser muito grande. Um dos líderes do aprisco no seu bairro lá disse, mandou: pastor, tem 15 duplas. Eu digo: meu Deus, o diabo não vai ter mais lugar nesse lugar aí. O diabo vai ter que procurar outro bairro para ir, porque aí já está dominado, vocês estão dominando o espaço. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus falou: eu vi Satanás caindo do céu. Que eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ele foi tirado do seu posto. Meus amados, é muito mais do que levar Jesus e levar paz. É tirar o trono, é tirar o lugar, é tirar a posição que o inimigo tem naquele lugar. Ou seja, quando nós pregamos o Evangelho, irmãos, quando nós conquistamos casas para Deus, não só os demônios que atuam ali são vencidos, mas o próprio diabo é derrubado. O próprio trono de Satanás. É o Senhor que fala a uma das igrejas do Apocalipse, que aquele lugar era trono de Satanás. E aquela igreja estava penando, estava lutando naquele lugar. Meus amados, quanta derrota o inimigo já teve. E quantas maiores ainda serão. Por isso que pode até levantar-se, porque ele sabe da batalha que vai ter e da perda que vai ter. Por isso se levanta e tem alguns levantes. Mas em nome de Jesus nós vamos na força e vamos na autoridade do nome de Jesus. Amém? Até parece uma vingança maravilhosa. Porque aquele que nos prendia no passado, aquele que nós éramos escravo dele, agora nós estamos lá e nós estamos tirando o campo de ação dele. E nós estamos dizendo: olha, agora quem manda aqui é Jesus. E eu estou trazendo Jesus para esta família. Eu estou trazendo Jesus para esta casa. Eu estou entrando nesta casa para trazer o que eu precisava. No passado eu fui a vida inteira amarrado, a vida inteira eu fui prisioneiro. Agora Deus me levanta como libertador. Parece que já não está fazendo uma vingança. Não é uma vingança, irmãos. Nós estamos cumprindo com o ID do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos cumprindo com o ID do Senhor Jesus. E para nós terminarmos, meus irmãos, a salvação, ela tem um valor imensurável. E Jesus falou para aqueles discípulos, e Jesus disse para eles o seguinte: ó, não vos alegrem, porque vos sujeito os espíritos. Antes alegrem, porque o nome de vocês está escrito no céu. A alegria de vocês não deve ser porque os espíritos malignos vão embora, mas porque o nome de vocês está escrito no céu. Jesus vai dizer para um outro grupo o seguinte, que eles dizem: Senhor, mas nós expulsamos os demônios no teu nome. E Jesus disse: eu não conheço vocês. Eles apenas expulsaram o demônio, mas Jesus não conhecia. O nome deles não estava rolado nos céus, ok? Em outras palavras, irmãos, ter o nosso nome escrito no livro da vida é o argumento maior do que todos, amém? É a autoridade da convivência e da comunhão com o Senhor Jesus, ok? Agora você imagine o seguinte: sermos instrumento para escrever o nome de outras pessoas no rol da salvação. Nós sendo instrumento nas mãos de Deus, para que outras pessoas tenham os seus nomes escritos no livro da vida. Porque o ID, irmãos, não é uma coisa que os anjos fazem. A Bíblia diz que os anjos anelavam fazer isto, mas a nós nos foi dado, conforme diz na carta de Pedro, ok, que os anjos anelaram fazer isto, mas essa missão nos é dada. Então, quando os discípulos eles retornaram, eles regressaram contando tantos testemunhos maravilhosos que aconteceram naquelas casas. Eles contaram tantos milagres, eles falaram de tanta transformação, de tantas vidas alcançadas. Jesus, irmãos, ele não se conteve, porque a Bíblia vai dizer ali no versículo 21, naquela hora, olha só o que diz o texto da palavra: naquela hora Jesus exultando no Espírito Santo. Jesus exultando no Espírito Santo. O que é isso? Jesus, irmãos, com muita alegria no seu coração. O que alegra Jesus, irmãos? Foi exatamente esse hit. Foi exatamente esta campanha em que os discípulos foram.
E os discípulos retornaram. E a Bíblia diz, Jesus, exultando no Espírito, disse, eu te louvo. Aí ele faz uma oração. Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e aos cultos, e os revelaste aos pequeninos. Sim, porque assim foi do teu agrado. Os pequeninos, os seus discípulos. Os pequeninos, esses 70, que não tinham experiência, não tinham uma envergadura, eles não tinham autoconhecimento, eles não tinham uma formação nas faculdades da época, Hilel, Shammai e outras mais, mas eles eram homens simples, homens que conforme os doutores da lei e os sacerdotes, e esses homens não sabendo nada, eles têm um bom conhecimento, meus amados. Jesus disse, graças eu te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Aí eu fiz uma conexão, exatamente porque Jesus diz a mesma coisa em Mateus capítulo 11, no versículo 25. Diz que por aquela época, Jesus erguendo os olhos aos céus, ele disse, graças eu te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos. Sim, ó Pai, porque isso foi do teu agrado. E logo depois, versículo 28, Jesus diz o seguinte, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que Jesus ofereceu, irmãos, exatamente no contexto de Casas de Paz? Alívio e descanso. Não mais tormento que as pessoas viviam. Então a minha oração é que você seja um instrumento na mão de Deus. E que nós façamos Jesus, irmãos, como diz o texto, Jesus exultou de alegria. O que mais alegra Jesus? Não é o bom louvor que nós cantamos, com bons instrumentos, com bom ensaio. Não é o ar-condicionado que nós temos na igreja. Não é o novo prédio ao qual nós iremos daqui um certo tempo, em nome de Jesus, amém? Mas o que alegra Jesus, irmãos, é nós irmos e nós sermos canal de bênção, amém? Não é você que vai, é Jesus que vai, amém? É Jesus que vai diante de nós, é Jesus que vai operar, é Jesus que vai realizar, é Jesus que vai fazer, amém? E que nós possamos então, irmãos, sermos um instrumento que vai trazer muita alegria para Jesus. E eu findo dizendo uma coisa, reflita, quantas vezes você já trouxe tristeza para Jesus? Quantas vezes você já decepcionou Jesus? Quantas vezes você já negou Jesus? Quantas vezes você pecou, caiu, tombou, pediu perdão, pediu misericórdia para Jesus, se levantou, você caiu de novo e você passou a viver aquela mesma vida? Quantas vezes você já trouxe tristeza? Quantas vezes você já desobedeceu? Quantas vezes você já causou dor no Senhor Jesus por ter errado e ter falhado e ter pecado? Quantas vezes? Agora, irmãos, chega um momento que você encontra na Bíblia Sagrada essa revelação. Exultou Jesus de alegria. Por quê? Que alegria é essa que houve essa exultação no coração do Senhor Jesus, que é Deus? O fato deles irem, o fato deles entrarem nas casas, o fato deles expulsarem demônios, não que eles sabiam expulsar demônios, ou sabiam curar os enfermos, eles eram verdes, eles não sabiam fazer nada, eles nem sabiam que sabiam fazer aquilo ali, mas foi Deus que foi com eles. Eu digo uma coisa, Deus vai usar a sua vida. Somente se dispõe e diga, Senhor, eis-me aqui, estou junto, estou nessa, estou indo. É dia 20? Dia 20 estou lá. Eu sei que uma boa parte de duplas ainda não tem. Aonde que eu vou? Qual é a casa? O pastor vai me dar? Os irmãos vão me dar? Não, irmãos. Você tem muitos conhecidos que estão desesperados, aflitos e angustiados. Talvez se você fizer uma lista, numa folha não vai caber. Começa a fazer contato. Faça uma pergunta só. Tem alguma coisa que está tirando a tua paz? E a pessoa, talvez ela vai dizer sim. Talvez ela vai dizer não. Aí você faz a outra pergunta, alguma coisa que está roubando a tua paz? E a pessoa começar de repente a contar. Diz, olha, eu tenho uma solução. Eu tenho uma resposta. Diz, nós vamos orar na tua casa. Eu e uma outra pessoa, nós vamos orar na tua casa. E as coisas vão mudar. Aí você pode dizer, só que a coisa para você é séria. Uma semana só não dá. Nós temos que ir 7 semanas lá. Ok?
Eu aceito, eu quero. Se é para mudar, pode ir. Eu vou dizer, irmãos, muitos de vocês vão precisar de dias na semana, mas Deus vai usar a sua vida. Amém? Nunca pense, eu não posso, eu não tenho capacidade. O Senhor vai te usar. Moisés, ele disse, Senhor, eu sou pesado de língua. O Senhor diz, quem fez a língua? Quem fez a boca do homem? Deus quer te usar, mesmo com limitações. Mas Deus quer usar a sua vida. Amém? Deus quer usar. Deus vai usar. E você vai se surpreender. E você vai voltar tão feliz. E mais ainda, você vai fazer Jesus mais feliz ainda. Porque a Bíblia diz, exultou o Senhor Jesus de alegria. Amém? Eu quero convidá-los para nós ficarmos em pé. Nós vamos orar a Deus. Nós poderemos ver, irmãos, muitas famílias, muitos lares, sendo alcançados pelo poder e pelo amor do nosso Deus. Nós vamos ver também, meus amados, o inimigo caindo da sua posição de lugar, perdendo o seu lugar e a sua posição. A Bíblia diz que Jesus ele veio para curar os enfermos. Jesus veio para pregar o Evangelho. Mas ele veio também no pilar do ministério de Jesus, que eram 3. Curar os enfermos, sinais e maravilhas, anunciar e pregar a palavra, e o terceiro, expulsar o inimigo do seu reduto e do seu lugar. A missão da igreja é essa, e nós somos a igreja. Percam aquela noção que a gente tem, que igreja é isso aqui, ó, que igreja é parede, que igreja é um lugar físico. Não, nós somos a igreja. Você é a igreja. Amém? Você é a igreja, nós somos a igreja. Amém? Você pode dizer comigo, eu sou a igreja? Diga, eu sou a igreja. E você é a igreja para fazer diferença. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E nós vamos mudar, meus amados, muita coisa, muitas vidas. Amém? E vamos ver, irmãos, a alegria do nosso Deus, exultando o Senhor Jesus de alegria. Em nome de Jesus, nós vamos orar a Deus agora. Em nome de Jesus.